Então, nesse nosso primeiro módulo aqui, a gente trata, né, sobre a teoria atômica, né, e as leis que proporcionaram a evolução dos modelos atômicos. Vocês viram aí que desde a Grécia Antiga, né, havia uma preocupação em representar esse modelo, né, que nós vimos lá da discussão entre os dois grupos de filósofos, e depois, de acordo com as nossas leis, eles foram começando, né, em cima delas, fazerem a parte da experimentação. E com isso, de acordo com as descobertas que foram sendo feitas, aprimorando os modelos atômicos, até chegarmos no modelo que nós utilizamos hoje, né, como representação desse átomo, né, que é uma partícula que não é visível, mas que é tão importante, né, que vocês acompanharam aí desde o modelo de Dalton, passando por Thomson, Rutherford, né, o aprimoramento relacionado ao modelo de Rutherford feito por Bohr, até a teoria que a gente usa hoje, né? Que fala a respeito aí da, dos orbitais, né? Onde os elétrons são encontrados. Então, diante de tanta evolução, surgiram algumas definições, né? Como vocês viram lá, que veio a partir destes modelos atômicos, né? Que é o número atômico, a massa atômica, né? Comparações entre os átomos aí que nos dizem respeito às características semelhantes que ele possa ter, né? Que aí a gente fala sobre as espécies, né, que são isótopos, isóbaras, isótomos ou isoeletrônicas, formação de íons, né? E chegamos no nosso último assunto da última aula, que foi sobre os números quânticos, né? São 4 esses números quânticos e eles servem como identificação dos elétrons. E cada elétron tem a sua identificação única e exclusiva, né? Nós não vamos ter elétrons com os 4 números quânticos iguais. E nem que seja o quarto, né, e último número quântico, que é o spin, ele é exclusivo daquele elétron. Em cima disso, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a distribuição eletrônica dos átomos, tá? Dos elementos, para a gente finalizar essa nesse nosso primeiro módulo aí. Para isso, gente, eu vou apresentar para vocês aqui uns slides que acho que facilita para a gente compreender. Então, nós vamos terminar, né, essa parte aí que fala sobre a estrutura do átomo, contemplando a distribuição eletrônica. E vocês sabem que em cima, né, principalmente do número quântico principal e do secundário, que são os números quânticos que se referem à quantidade de local, né, camada, onde o elétron se encontra, e os subníveis. Foi criado um diagrama, tá? Que é um diagrama de energia e que nós utilizamos ele para fazer as distribuições dos elétrons. Foi criado por Linus Pauling, tá? Então, na maioria das vezes, a gente denomina esse diagrama como diagrama de Linus Pauling. Então, o que, que ele relacionou nesse diagrama? As camadas ou níveis de energia, né? E as suas subcamadas ou subníveis de energia, né? Nós vimos que cada camada contém, né, um ou mais o subnível energético. Então, Pauling utilizou essas duas informações para
estruturar esse diagrama que está aí representado para vocês. Temos que deixar bem claro que esse diagrama, ele é um diagrama de energia crescente, tá? Então, quando a gente observa o aumento, né, dos valores das camadas, né, que começa na camada K e vai até a camada Q, fica claro esse aumento de energia, ó. Eu comecei lá na camada K, que possui valor igual a 1, e fui aumentando gradativamente até chegar na camada Q, que tem valor igual a 7. Só que os subníveis, né, que estão aqui no nosso diagrama, o S, o P, o D e o F, não está representado aqui nenhuma informação sobre os valores que cada um possui. A informação que nós temos sobre eles são esses números, né, que estão aqui como expoente do S, do P, do D e do F, que indicam para a gente o número máximo de elétrons que cada subnível comporta. Só que, por ser um diagrama de energia crescente, nós não podemos esquecer dos valores que cada um desses subníveis apresenta, que são, respectivamente, 0, né, o valor do S, P, 1, D vale 2 e F tem um valor igual a 3. Então, por isso que Pauli determinou que o diagrama seria preenchido em diagonais. Vendo essas setinhas aqui? Sempre assim, toda distribuição inicia na primeira camada, que é a K, no 1s2, né? Aí depois a gente vai para L, ó, 2s2, 2p6, 3s2. Já estou aqui na terceira camada, na camada M. Aí volto, ó, 3p6 e 4s2. Nós vamos colocar elétrons primeiro no subnível S da camada seguinte. Só depois de ter feito isso é que nós retornamos e completamos a camada anterior, tá vendo? Ó? 3p6, 4s2, aí eu retorno lá na camada 3 novamente e coloco elétrons no subnível D dessa camada. Por que, Lívia, que eu não posso ir em linha reta? Justamente por essa questão dos valores dos subníveis que não estão ali fixados, né, no nosso diagrama. Então, esses valores, né, que eu acabei de falar para vocês, quando nós comparamos o valor do subnível S e do D, né, S com valor igual a 0 e D com valor igual a 2, tem uma discrepância bem grande, né, entre esses valores. Então, por isso que nós vamos sempre colocar elétrons no subnível S da camada seguinte. Certinho? Então, acho que para vocês, né, é mais uma recordação mesmo, referente ao subnível de Linus Pauling. Então, vamos falar das exceções, né, que podem acontecer referente a essa distribuição. E justamente as exceções, né, os elementos que não seguem a regra, têm a ver com essa colocação de elétrons no subnível S da camada seguinte, antes do D, né, daquela camada. São as chamadas distribuições irregulares. Nós vamos destacar dois pontos aqui. As distribuições eletrônicas terminadas em NS2, né, e N-1D4. Então, se a sua distribuição, né, colocou lá, por exemplo, 4S2, 3D4, ou se foi NS2, N-1D9. Então, terminou lá 3S2, 4S2 e 3D9. Nós não vamos deixar que o subnível D fique com 4 ou 9 elétrons. Por quê, Lívia? Porque nós vamos transferir do subnível S um elétron para esse subnível D.
por uma questão de estabilidade, só por isso, tá? Quando nós fazemos a distribuição dos elétrons, se eu colocar 5 elétrons no meu subnível D, ele permanece, né, com uma estabilidade muito melhor do que 4. Lembra que a gente colocou lá que aquele subnível D, ele comporta no máximo 10 elétrons e a gente representa ele, né, o orbital D, por 5 quadrinhos? Então, quando ele tem esses 4 elétrons, um quadrinho, né, uma casinha lá, ela vai estar sem elétrons. Então, isso gera uma estabilidade muito grande no orbital. Aí, transferindo um elétron do subnível S da camada seguinte, ele fica com 5, né? Um elétron em cada quadrinho, o que faz com que ele se torne mais estável. O mesmo acontece com o subnível D quando ele tem 9 elétrons, né? Se ele tiver 10, a estabilidade é muito maior do que com 9. Então, somente por isso, fazemos a transferência de um elétron do subnível S para o subnível D, que vão ficar respectivamente com 5 e 10 elétrons, tá? Nessa situação, gente, o que mais aparece é a distribuição eletrônica do crômio, que tem número atômico igual a 24, e a distribuição eletrônica do cobre, que tem número atômico igual a 29, tá? Aqui coloquei a distribuição atômica do crômio, ó. Então, se a gente seguir a regra, né, de preenchimento do diagrama, nós vamos colocar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Olha a situação que nós havíamos comentado. Subnível D com 4 elétrons, né? Grande estabilidade, o que eu faço? Eu retiro um elétron aqui do subnível S, que estava completo, ó, e coloco esse elétron no subnível D. A distribuição passa a ter, então, a seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d5, tá? O mesmo acontece com o cobre, tá? Com o número atômico igual a 29, né? Nós, de imediato, colocamos, né, a distribuição eletrônica com 4s2 e 3d9. Aí, devido à questão da instabilidade, a gente faz a transferência de um elétron do subnível S, da camada 4, para o subnível D, da camada 3, tá? E dessa forma fica mais tranquilo, né? Para os dois elementos aí. Então, nós também não podemos, vou comentar rapidinho antes de entrar na distribuição eletrônica de íons, a distribuição eletrônica por orbitais, né, que acabei falando dela aqui para explicar a estabilidade do subnível D, né? Quando a gente faz, gente, essa distribuição eletrônica por orbitais, né, que seria a representação através de quadrinhos, e nesses quadrinhos a gente vai representar semi-retas, tá? Que a gente coloca, né? Tipo uma setinha, tá? Que seriam para a gente os elétrons. Então, por regra, tá? Seguindo a regra de Hahn e da exclusão de Pauli, a gente sempre coloca a primeira setinha apontada para cima, tá? Aí volta lá um pouquinho nos números quânticos, né? Ela assume o quarto número quântico ou número de spin com um valor menos meio. Sempre, gente, vou colocar um elétron em cada quadrinho. Então, só depois que todos os quadrinhos estiverem com um elétron é que eu volto lá no primeiro, colocando o segundo, se houver. E esse segundo elétron, gente, tem que ser com a setinha para baixo, para que o quarto número quântico ou número quântico de spin tenha valor de mais meio, tá? Isso, gente, é explicado pelo princípio da exclusão de Pauli, né? Nós estamos trabalhando com
elétrons, cargas negativas, né? E quando esses dois elétrons estão em um mesmo orbital, nós temos que fazer o possível para que eles fiquem o mais estável, né? Não haja repulsão entre eles. E esse quarto número quântico, nessa diferença aí de valor de mais meio e menos meio, é que dá essa estabilidade. Então, eu nunca vou colocar dentro de um mesmo orbital duas retinhas para cima. Tem que ser sempre uma para cima e uma para baixo, tá? Para que eles fiquem ali naquele orbital sem que haja a chamada repulsão elétrica, tá? Eles podem sofrer, né, essa repulsão caso a gente não tome esse cuidado. Então, falou em distribuição por orbitais, tem que desenhar os quadrinhos referente a cada um dos subníveis e representar os elétrons aí com essas semi-retas aí, apontando para cima ou para baixo, tá? Então, quando a gente vai fazer uma distribuição eletrônica de íons, o que, que a gente vai olhar? Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que, que é um subnível de valência. Então, quando a gente fala isso, né, eu vou retirar elétrons, eu vou acrescentar elétrons ao subnível de valência. É aquele, gente, que é o mais distante do núcleo, tá? Então, olha aqui um exemplo de uma distribuição. Se a gente pegar o átomo de zinco, tem número atômico igual a 30, e fizer a sua distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 e 4s2, nós vamos ter o nosso último subnível aí como o subnível 4s, certo? Ele é o mais distante do núcleo. Só, gente, que a gente tem também, vocês, né, se recordam disso, subnível mais energético. Que no caso, gente, é o subnível onde a gente coloca elétrons por último. Então, aqui no caso do Z, esse subnível mais energético é o 3D. Então, cuidado com essas duas definições aí, que às vezes causam alguma dúvida em distribuição eletrônica, tá? Então, veja bem, eu estou trabalhando com subnível de valência ou subnível mais energético. Aí você vê, né, que qual é, veja a diferença entre eles, né? E quando isso coincide, gente, é muito bom, né? Eu posso ter o mesmo subnível sendo de valência mais energético, aí não tem problema, né? Não vai causar nenhuma confusão, né? Nenhuma indução ao erro, né? E quando isso acontece, a gente fala que a distribuição energética ela é igualzinha à distribuição geométrica, tá? Um exemplo dessa situação é o átomo de cálcio, que tem número atômico igual a 20. Então, a gente faz a distribuição, né? 1s2, 2s2, 3s2, não faltou ali o 3s2, daqui a pouco eu corrijo ali. 3p6 e 4s2. Então, nesse caso aqui, nós temos, né, o 4s, que é também o subnível de valência e o energético, né? Ele é o último que a gente colocou elétrons e é o mais distante do núcleo. Então, beleza. Não causa nenhuma dúvida, né, a respeito. Agora, quando a gente vai fazer uma distribuição de íons, vocês sabem, né, vocês se recordam aí bem que nós temos dois tipos de íons, os cátions e os ânions, e que a formação deles se dá através da retirada ou do acréscimo de elétrons, aonde? No subnível de valência. Então, quando eu tenho o íon positivo, né, Ca2+, ele é denominado um cátion, né?
que foi formado através da perda de elétrons. No caso desse Ca2+, ele perde 2 elétrons. Então, olha aqui, a gente acabou de ver a distribuição do átomo neutro, né? Que é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Então, vou fazer a alteração no meu subnível de valência, retirando 2 elétrons, ó. Tá aqui. Se eu vou retirar 2 elétrons, então essa última camada, esse último subnível não vai existir, ficando assim a distribuição eletrônica do meu cátion. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Então, formei um cátion com a retirada de 2 elétrons aí. Aí, temos, né, a outra formação aí do cátion, né, que eu falei que ela pode se dar através do ganho ou perda de elétrons. A gente já viu a perda de elétrons na formação de um cátion. Agora, eu vou falar sobre a formação do ânion, né? Que é a distribuição, a formação, né, desse ânion, desse íon, através da adição do ganho de elétrons. Aí está o exemplo do nosso cátion Cl-, tá? Então, esse íon aí, ele vai falar, ele vai ser formado, né, com a adição de um elétron. Então, a gente vai ver aí como que isso fica, ó. Átomo neutro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, certo? Olha aqui o nosso último subnível. No caso aqui, é o subnível P, ó, e está com 5 elétrons. E como vocês sabem, né, vocês devem estar se lembrando aí, ele comporta até 6. Então, fazendo a formação do nosso ânion, do Cl-, esse um átomo é acrescentado aqui, ó, no nosso subnível de valência. Aí, a nossa distribuição passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Então, dessa forma, né, nós atendemos a regra do octeto, ficando com 8 elétrons na última camada e propondo, né, dessa forma, uma maior estabilidade para o nosso átomo aí, né, a formação desse íon aí faz com que o átomo de cloro, né, fique mais estável. Então, essa distribuição, né, essa última parte aí, sei que não tem novidade, né, nós estamos relembrando mesmo aí para vocês, e a gente termina então o nosso módulo 1. Meninas, vocês já pegaram as atividades da apostila? Vocês já fizeram? Né? Nós temos um grupo de exercícios aqui nesse módulo 1, frente A, na página 8, né, que são os exercícios de aprendizagem. Na 9, a gente tem os propostos. Ah, que bom, então já começou a fazer, né? A Beatriz já falou aqui que já fez alguns. Aí, na página 10, né, terminam esses exercícios propostos aí, e temos mais uma listinha, né, com o término hoje do nosso módulo A. Mariana ainda não pegou, não tem problema não, Mariana, a partir de hoje você pega, tá? E aí vem com exercícios de aprendizagem, exercícios propostos e a sessão Enem, né? Que é muito importante para vocês fazerem aí, tentarem responder e, né, para irem acostumando, né, irem verificando os tipos de questões. Então, não deixem de fazer, tá? Hoje, gente, eu separei uma aqui para a gente fazer. Ou pegar lá na primeira sessão, tá? Porque acredito que, né, não são exercícios tão complicados assim. Acho que vocês já devem
ter dado até uma olhadinha aí. Então, vamos ver aqui. Podemos fazer o exercício de número. Ah, e também na página 4, gente, tem uma seção também, né? De exercícios aí de aprendizagem e de exercícios propostos. Tinha até esquecido. Então, vamos começar por eles, né? Primeiro grupo de exercício aqui, para a gente começar a discutir, né? E isso serve também como uma revisão, né? Para a matéria que a gente viu, serve para poder consolidar os assuntos tratados aí no capítulo, né? No nosso módulo aí. Então, meninas, vocês já fizeram o 1 aí? Posso conferir? Então, só a Beatriz que acho que fez, né? Então, vamos lá. Enxofre e oxigênio combinam-se produzindo os compostos dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Esta possibilidade é contemplada pela lei, então, né, aqui no início do capítulo, né, tem as leis das reações químicas, que são a lei da conservação da massa, né, que foi proposta por Lavoisier, e que diz o seguinte: em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas do produto, né? Que a gente fala, né, que nesse caso aqui, a gente tem sempre que conservar a massa dos nossos elementos, né? Eu posso ter transformação, eu posso ter a formação de nova substância, mas a massa, né, que eu inicio, ela tem que ser mantida durante todo o processo. E falamos também a respeito da lei das proporções definidas, que foi feita, né, que foi determinada por Proust, que diz o seguinte: uma mesma massa composta possui, desculpa, uma mesma substância composta possui sempre a mesma composição qualitativa e quantitativa, independente de seu histórico. Ou seja, gente, quando a gente vai formar uma substância, né, aquela composição dela é fixa, independente do quanto eu tenho daquela substância, do quanto eu preciso ou desejo formar dela. É a questão das fórmulas moleculares que nós temos das substâncias, né? Eu posso trabalhar com 1 grama de água, né? Ou com 10, que a proporção vai ser sempre aquela: 2 hidrogênios para 1 oxigênio, né? Gás carbônico, sempre 1 carbono para 2 oxigênios. É essa questão aí que Proust define aqui nessas leis das proporções definidas. E a terceira e última aí é a lei das proporções múltiplas, né, que foi proposta por Dalton, que diz o seguinte: quando dois elementos distintos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos, né? Para quê? Para manter a proporção, para manter a massa, né, baseada nas duas outras aí. Então, essa nossa primeira questão aí, que fala, né, da reação entre o enxofre e do oxigênio, produzindo dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, está aí nessa questão das proporções múltiplas, né, da lei de Proust, aí, ó, de Dalton, desculpa, aí, que a gente acabou de comentar, a variação dessas substâncias aí, né? Então, acho que essa questão tranquila, né? Não tem muita como, né, a gente fazer confusão nesse tipo de questão, bem direta, né? Número 2. Gente, a aula vai até 10h30, né? Certo? Isso, então beleza. De vez em quando eu perco os horários aqui, mas então tá certo. Número 2. Podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar, do ponto de vista
quantitativo à existência dos átomos. Com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton, citados a seguir, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Então, como a gente viu aí, né, com o passar do tempo, né, houve a evolução dos modelos atômicos, né, de acordo com o que ia se descobrindo, né, o que ia evoluindo, os modelos atômicos também evoluíram junto com essas descobertas. Então a gente sabe, né, que muita coisa que Dalton falou, que Dalton propôs, hoje não é mais tido como verdadeiro. Mas aqui tem alguma dessas afirmativas aqui que ainda nos dias de hoje a gente pode considerar como correta. Então vamos ver, vamos analisar. Letra A. Os átomos de um elemento são todos idênticos. Então, da formação, né, de um elemento, todos os átomos são idênticos. Letra B. Uma substância elementar pode ser dividida até se conseguir partículas indivisíveis, chamadas átomos. A gente sabe que o átomo não é indivisível, né? Ele é composto aí de 3 subpartículas, né, principais aí. Letra C. Dois ou mais átomos podem combinar-se de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto, né? Letra D. É possível criar ou destruir um átomo de um elemento químico? Não, né, gente? Então, a gente pode colocar nessa questão 2 aí, como verdadeira, a letra C, né? Que fala aí da questão de dois ou mais átomos poderem combinar-se de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto. Foi o que acabou de acontecer no exercício 1 aí. Então, novamente, a alternativa correta da questão 2, letra C. Tranquilo, meninos? Tem alguma dúvida aí que ficou, né, a respeito de todos os assuntos tratados nesse módulo aqui, da nossa apostila? Ou está tudo tranquilo? Pode seguir mesmo como a gente está fazendo? Se tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode aproveitar que a gente esclarece agora aqui. Não? Então, beleza. Então, vamos conferir aqui o nosso exercício proposto aí, número 1, dessa página 4 aí. Vamos lá. Então, até agora, os exercícios que a gente fez são todos relacionados às leis, né? Que é a base aqui dos modelos atômicos, aqui, as chamadas leis das reações químicas. Vamos ver aqui o primeiro aqui do grupo dos compostos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse enunciado é conhecido como lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Na época em que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível observar o aumento ou diminuição de massa. Para exemplificar esse fenômeno, considere as duas balanças idênticas, 1 e 2, mostradas na figura a seguir. Nos pratos dessas balanças foram colocadas massas idênticas de carvão e de esponja de aço, assim distribuídas. Prato A e C, carvão. Prato B e D, esponja de aço. Então, tá aí. Prato A e C, que é A na balança 1 e C na balança 2, tem carvão. O B, que está na balança 1, e o D, que está na balança 2, tem esponjas de aço. A seguir, nas mesmas condições reacionais, foram queimados os materiais contidos em B e C.
o que provocou desequilíbrio nos pratos das balanças. Certo, né? Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários procedimentos de adição e de retiradas de massa, respectivamente, nos seguintes pratos. Então, gente, se eu queimei material no prato B, eu vou ter que adicionar, ou melhor dizendo, né, retirar a massa do prato A, certo? E se eu queimei o material contido no prato C, eu vou ter que retirar material do prato D, né? Então, nós vamos ter que fazer alterações nos pratos A e D, respectivamente. Letra A, aí, da questão de número 1 dos exercícios propostos. Certo? Então, esse primeiro grupo aqui, né, gente, é bem tranquilinho de exercício, né? Essa nossa matéria aqui, ela é muito tranquila, né? É só mesmo para vocês revisarem, relembrarem, né? E tirar uma eventual dúvida que venha aparecer, tá? É o tipo de questão que, se vier, vocês têm que matar, né? São questões mais simples, então, que vocês garantam aí a pontuação, tá? Então, peço a vocês que a Beatriz já começou a fazer, né? Mariana e Maria Laura, por favor, também deem uma olhadinha aí, tá? Tentem fazer todas as atividades aí deste módulo 1, tá? Que a gente está encerrando hoje. Caso apareça alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Posso não ver na hora, mas depois eu vejo e tento ajudar vocês aí. Aí, semana que vem, né? Vamos ver como é que vai estar a situação. A gente esclarece as eventuais dúvidas que aparecerem sobre esses exercícios, caso haja, né, alguma coisa. E caso também vocês queiram que resolva algum, né, vocês me falem aí, que às vezes deu dúvida, né, e vocês não entenderam muito bem, a gente faz isso. E começa já o nosso módulo 2, tá? Que vai falar sobre a classificação periódica e as propriedades periódicas aí, tá? Acredito também que para vocês é um assunto tranquilo, né? A gente só vai mesmo relembrar a questão da utilização e da retirada das informações que contém na tabela periódica, né? É isso aí. E para a gente ir esquentando aí, né? Eu já vi que a Lívia colocou lá que tem simulado, agora em maio, né? Então, depois a gente vai conferir aí se a nossa frente A aí tá certinha, né? Porque vocês já viram que às vezes tem uma sequência aqui na apostila, mas o conjunto que é cobrado lá dá uma mudança, né? Aí a gente faz uma inversão, tá? Então, mas isso aí é tranquilo. Confiro lá e já vejo como que a gente conduz a nossa aula de semana que vem, tá? Não tem problema nenhum, não. Beleza? Alguma dúvida, meninos? Alguma questão que vocês queiram tratar a respeito da nossa aula de hoje? Não? Tudo certinho? Então, hoje a gente para por aqui, tá? Vou interromper a nossa gravação aqui.